filhas de Sião. Esta é Jope, na Bíblia. Jafa, na região de Tel Aviv. Uma cidade com mais de 5.000 anos de história. Uma pérola no litoral de Israel. Por aqui chegavam os imigrantes judeus a partir do século XIX. E junto a ela criaram o que seria a primeira e principal cidade de Israel, Tel Aviv. Jope está nas margens do mar Mediterrâneo e é um antigo porto desde a era da Antiguidade. Agora estamos em Beit Shean. Na Bíblia é chamada de Bet Sean. Uma importante cidade para os filisteus e cananeus, que mais tarde se tornou uma cidade mista, de pagãos e judeus que viviam na região do Vale do Jordão. O sítio arqueológico de Beit Shean, hoje na cidade moderna de Beit Shean, é uma verdadeira preciosidade na arqueologia. Agora estamos vendo o Monte das Bem-aventuranças, onde, segundo a tradição, Jesus realizou o Sermão do Monte, lançando as bases principais daquilo que é a fé cristã nos dias de hoje. O Monte das Bem-aventuranças fica junto à margem do Mar da Galileia, no que era chamado então de Galileia dos Gentios. Agora estamos junto à margem do Mar da Galileia, com suas águas tranquilas na maior parte do ano. Em alguns momentos pode se tornar também em grande tempestade, exatamente conforme descrito nos Evangelhos. Aqui, milhares de pessoas visitam este local para relembrar aquele encontro dos discípulos com Jesus, onde ele apacentou a tempestade e andou sobre as suas águas. O Mar da Galileia é também uma grande atração para os israelenses nos dias de hoje. Muitos fazem o percurso desde Gnossar, que pode ser visto aqui, ao fundo do Monte Arbel, em direção a Cafarnaum, que agora pode ser vista, onde está a sinagoga, chamada Sinagoga de Jesus, que na realidade é uma sinagoga do V século, construída sobre as ruínas daquela sinagoga pequena do I século, onde Jesus anunciou o reino dos céus. Agora estamos subindo pelo Monte Carmelo, local onde houve a batalha entre o profeta Elias e os profetas de Baal. O Monte Carmelo tem muitas grutas, como as que vocês podem ver aí, por causa do calcário que permite a filtração da água. É de uma beleza sem par e, por causa da proximidade com o Mediterrâneo, está verde praticamente o ano todo. Agora estamos na região do deserto da Judéia, que está verde por causa das chuvas de inverno. No final do inverno, essa vegetação se seca e a desertificação toma conta da região. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal.
Agora estamos terminando com uma jornada sobre as águas do Mar Morto, o ponto mais baixo sobre a face da Terra, onde é impossível afogar-se. Siga-nos pelas páginas da Bíblia.
Muitas questões têm sido levantadas nos últimos anos sobre o templo em Jerusalém. Quando deverá ser construído o terceiro templo? Por quem? Após um acordo de paz? Ou será que realmente é necessária a construção? São essas e muitas outras perguntas que estamos respondendo em nossa série A Glória do Templo. A conquista de Jerusalém e a destruição do templo. No final do 7º século a.C., os babilônios chegam na região e conquistam diversos reinos, incluindo o reino de Judá, onde está a capital, Jerusalém. Nabucodonosor destrói a cidade e leva para o cativeiro a realeza e os sacerdotes. O rei Joaquim e seus filhos foram levados para o cativeiro. Em seu lugar, eles colocaram a Zedequias, que reinou por 10 anos somente. Zedequias faz um acordo com o Egito e espera a salvação que venha do sul, mas isso não acontece. Nabucodonosor estava furioso e decidiu ensinar uma lição para o reino de Judá: nunca mais esquecer e nunca mais querer se rebelar contra a Babilônia. Em 586 antes da era cristã, ele chega à região com um exército imenso e cerca a cidade. Zedequias e seu exército se posicionaram contra os babilônios na Torre Norte, o ponto fraco da cidade naqueles dias. O maior problema para os moradores de Jerusalém é porque eles não tinham nenhuma fonte, nenhum suprimento de alimento fora da cidade. A cidade estava completamente cercada. A fome atingia a todos, principalmente as crianças pequenas. Quando os babilônicos começaram a bater nas portas para quebrá-las e a atirar flechas por cima das muralhas, o rei Zedequias entendeu que a sua batalha já estava perdida. Então, em um dos dias, furtivamente, ele saiu de noite rumo ao Vale do Jordão, conforme está escrito na Bíblia. E ali, nas planícies de Jericó, ele foi capturado. Quando a máquina mortal de guerra dos babilônios entrou na cidade, muitos já haviam morrido de fome. As marcas do cerco babilônico foram encontradas por todas as escavações feitas em Jerusalém e à sua volta. Entre elas, muitas pontas de lanças dos arqueiros de Nabucodonosor, que são testemunhas fiéis do relato bíblico. O rei Zedequias e a realeza não ficaram impunes. Seus filhos são mortos diante dele. Depois disso, seus olhos são arrancados e ele é levado para o cativeiro, onde fica em prisão. Este evento marca o fim do período do primeiro templo, o que chamamos em hebraico Sofa Tukufá Shalabaita Rishon. Desde então, ninguém sabe o que realmente aconteceu com o candelabro de ouro e nem mesmo com a Arca da Aliança. Teriam conseguido esconder a realeza ou os sacerdotes esses objetos espirituais e religiosos de valor inconcebível? Será que eles foram devolvidos ao templo junto com o retorno dos judeus após o edito de Ciro o Grande? São essas e muitas outras perguntas que estaremos respondendo no próximo programa A Glória do Templo.
perca o nosso próximo capítulo do programa A Glória do Templo, na perspectiva judaica messiânica e no Reino Eterno. Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nicolau do Café Torá e hoje eu quero falar para você sobre 10 coisas muito boas que você precisa saber e aproveitar em Israel. Então, se você ainda não fez, clique em gostei e não esqueça de compartilhar o nosso canal. Número 1. Bibliotecas gratuitas em estação de trem. Aqui você pode ver esta estante, que é uma livraria em que as pessoas podem pegar os livros e utilizar enquanto estão viajando. Isto existe em todas as estações. Na caixa ao lado você pode devolver os livros. Número 2. Conexão de Wi-Fi por todo lugar. É muito comum em todo Israel, seja nos trens, nos ônibus ou até mesmo nos bares e restaurantes, terem conexões de Wi-Fi. Portanto, se você estiver viajando em Israel, não esqueça de perguntar se tem Wi-Fi livre. Depois é só relaxar e aproveitar a conexão. Número 3. Música em lugares públicos. É muito comum ouvir pessoas tocando nas ruas das grandes cidades do país, mas a companhia de trens levou isso ainda mais sério, colocou um piano em cada estação. Então, em sua próxima viagem a Israel, você pode ouvir jovens tocando nas estações ou dar a sua própria contribuição tocando para as pessoas que passam por ali. Número 4. Devolução de impostos para turistas. Isso mesmo que você ouviu. Se você comprou mais de $300, você pode preencher um formulário e receber a devolução de 18% de imposto de renda no aeroporto e em dinheiro. Então, fazer compras em Israel pode se tornar para você também um grande negócio. Número 5. Obras de arte em todo lugar. Isso mesmo que você ouviu. Os israelenses amam artes e você pode se deparar com obras de arte por todos os lugares, seja no meio do deserto ou num centro comercial em qualquer cidade do país. Então, aproveite a galeria de artes. A entrada é grátis. Número 6. Vida noturna tranquila. Israel é, apesar do que ouvimos sobre atentados, um dos lugares mais tranquilos para quem gosta de andar de noite, sem arrumar confusão. É muito comum ver jovens adolescentes nas ruas das grandes cidades até as horas mais avançadas da noite. Número 7. Caixinhas de doações. Israel é um dos países mais solidários do mundo. Portanto, é muito comum ver pequenas caixinhas de doações nas esquinas e nos pontos de ônibus, nas saídas dos centros comerciais, sinagogas, escolas, supermercados. Ou seja, se você quiser praticar o bem, não precisa ir tão longe. Número 8. Carona por todo lado. Israel é um dos países onde as pessoas estão acostumadas a pedir carona e dar carona para todos os lados. O motivo é que nem sempre há uma linha de ônibus para cada lugar e em cada hora. Então, a solidariedade judaica adotou a carona como forma natural para solucionar o problema. Número 9. Um país de gourmet. Só em Tel Aviv existem mais de 100 casas de sushi, fora as pizzarias, a cozinha israelense, tailandesa, fast food, italiana e do Uzbequistão, da Armênia, iemanita, marroquina, árabe, judaica tradicional e muito mais. Então saia do hotel e aproveite este paraíso gastronômico. Número 10. A Trilha de Israel. A Trilha de Israel é uma das mais interessantes trilhas para caminhantes no mundo. Ela corta o país de norte a sul, passando por passagens incríveis e é percorrida por milhares de pessoas todos os anos, podendo sua extensão ser percorrida entre 2 semanas e 2 meses, dependendo do ritmo. É muito bem marcada e passa por lugares inesquecíveis,
Então, se você gosta de aventura, prepare sua bagagem e siga pelo caminho com a marcação azul e branca. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esqueça de apertar em gostei e compartilhar no nosso canal. Programa Odisseia Judaica, Chorvat Itri. Em nossa jornada de hoje, estamos seguindo no topo de uma colina, na região da Esfilá, nas montanhas baixas da Judéia. Aqui agora eu estou passando no caminho romano que chegava ao topo da colina, neste vilarejo judaico do primeiro século. Chorvat Itri é um dos sítios arqueológicos mais interessantes na região central da Esfilá da Judéia, não muito distante de outros sítios importantes como Tel Azeka, Tel Sukkot e Hir Bet Kayefá. Este local se junta a uma grande herança histórica e cultural do povo de Israel desde a antiguidade. Chorvat Itri foi uma importante cidade judaica durante o primeiro século e, após a revolta judaica, se tornou um esconderijo para os sobreviventes. O local é repleto de passagens subterrâneas e banhos rituais, o que demonstra a identidade judaica do vilarejo. Aqui, por exemplo, nós podemos ver esta passagem secreta do interior de uma das casas. Portanto, como há muitas passagens como essa ou poços, é necessário muito cuidado para o viajante que se interessa por visitar este local. Aqui nós podemos ver mais uma passagem, de dentro de mais uma residência. Isso se deve pelo fato de que os moradores se prepararam para um possível ataque dos romanos, criando esconderijos debaixo de suas próprias casas. Outros utilizavam esses esconderijos também como um depósito para sobreviver em tempo de necessidade. O historiador romano Dion Cássio alegou que os romanos destruíram nada menos do que 985 aldeias judaicas ao suprimir a conhecida revolta de Bar Kokhba, a segunda revolta judaica. Eu acredito que nós temos escavado uma daquelas aldeias em um local conhecido como Chorvat Itri, que está localizada a apenas 15 milhas a sudoeste da capital da revolta, o vilarejo de Beitar, ao sul de Jerusalém. No final da revolta, a aldeia de Itri foi violentamente destruída e queimada. Homens, mulheres e crianças foram enterrados em uma vala comum. Um exame do que restou dos ossos revela que uma das vítimas foi decapitada. A espada deixou marcas de corte sobre a vértebra de seu pescoço. Talvez a descoberta mais significante na escavação em Chorvat Itri era o levantamento da obscuridade de uma aldeia típica judaica que experimentou a mão pesada do sufoco militar romano na revolta judaica em 66 e 70 da era cristã, em que o templo foi destruído, e também durante a segunda revolta judaica, liderada por Bar Kokhba, entre 132 e 135 da era cristã. Agora eu estou entrando dentro de um mausoléu. Ele foi muito bem escavado, muito bem decorado. Mas como vocês podem ver aqui, este túmulo foi violado por ladrões de antiguidade, que o quebraram e saquearam, não deixando ali as riquezas que poderiam ser investigadas pelos arqueólogos. Porém, o detalhe arquitetônico é impressionante. Os eventos violentos que aconteceram em Itri continuarão a ser um mistério, e o que passaram os judeus aqui, cerca de 2000 anos atrás, ainda vai ficar na parte obscura da história da humanidade. Mas uma coisa nós não temos dúvida: essa era uma aldeia vibrante judaica no período do Segundo Templo. Seus moradores judeus foram massacrados e esta cidade ficou enterrada por cerca de 2000 anos.
Horvat e Itri também foram encontrados mikvaot, ou seja, banhos rituais de purificação. Cada um dos banhos rituais atendia especificamente aos requisitos religiosos. A água deveria ser transmitida a ele naturalmente, e não a partir de fontes externas. E cada um continha pelo menos 570 litros de água, o suficiente para dar profundidade para a imersão completa. Este aqui, no caso, tinha muito mais do que isso. Banhos rituais como esse demonstram que a preocupação da população judaica de manter os seus rituais religiosos, mesmo debaixo da opressão dos romanos. Muitos outros artefatos interessantes foram encontrados em Horvat e Itri. Cerâmicas com o nome do local, um forno, copos feitos de pedra que mantinham a purificação e até mesmo uma moeda da época da revolta judaica. Não deixando dúvida, esta é realmente Cafaitra, citada por Flávio Josefo em seus relatos da revolta judaica. As escavações em Horvat e Itri nos revelam o quão cruéis foram os romanos. Eles esmagaram os judeus sem ter pena nem mesmo de crianças e mulheres grávidas. O Império Romano também sucumbiu, mas o povo de Israel está vivo. E agora, 2000 anos após estes massacres terríveis, vemos a história sendo restaurada bem diante dos nossos olhos. Nós vamos seguir adiante pela Odisseia Judaica desde Horvat e Itri.